Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins de Farias, sou advogado, sou contador e aposentado, viu? Estou aqui em Santa Cruz de Capibaribe e hoje são de 13 de nove de 2024. Segundo informações, o YouTube pede que as pessoas digam o que são e eu acho muito interessante, né? Então, vocês vão se acostumando a falar, sou advogado, sou contador e aposentado, morando em Santa Cruz de Capibaribe. Pois é, deixa aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu quero muito agradecer aos 499 inscritos. Gente, falta só 501 para a gente cumprir a nossa meta. Fica aqui o meu apelo e a meta, né? Até o final do ano a gente ultrapassar 1.000 inscritos. Portanto, eu conto muito com sua presença, com a sua boa vontade de passar para um amigo, e pedir para que ela se inscreva no meu canal para que a gente possa trocar mais ideia. O tema, eu fiz um vídeo ontem sobre a questão do meio ambiente, que foi bem sucedido, parece 18, 19 pessoas já visualizaram, muitos bons comentários, isso é muito interessante. E hoje, sexta-feira, seria mais ou menos, porque eu vinha gravando costumeiramente, segunda, quarta e sexta, eu já estou com a ideia de publicar todo dia, se eu achar um assunto interessante. No dia que não tiver um assunto interessante, eu não gravo. Mas não é uma promessa ainda. Ontem eu me senti na obrigação, né, de falar sobre o meio ambiente, que é um assunto muito grave. É um assunto que precisamos discutir com muita seriedade. Da mesma forma, o assunto de hoje, né? Que o corte de despesas no governo, só por quem paga é o pobre. Porque hoje me surpreendi com, claro, a elite, né? No editorial do jornal o Globo, né? De 13 de nove de 2024, né? Edição eletrônica, obviamente, diz assim: Lula deveria acatar mudanças em estudo para o BPC. Defende que, o BPC é benefício de prestação continuada, que vamos dizer assim, concedido àquelas pessoas que mais de 65 anos ou mais, ou deficientes físicos, que não têm do que sobreviver. E qual é a ideia do Globo? E essa ideia não é do jornal o Globo, né? Essa ideia é da elite nacional. O governo tem que cortar gastos para cumprir a meta do orçamento para 2025. Então, o que vai fazer? Vamos cortar no pobre. Na farmácia popular, 28%, vão cortar. Então, vai faltar remédio para diabetes, para pressão alta, que o governo as pessoas carentes vão chegar à farmácia e não vão receber, porque está faltando, né? Pode não estar faltando, quando chegar em julho ou agosto do ano que vem, nós teremos esse problema da falta de medicamento. E agora, a ideia desse projeto, né, de cortar gastos, inclui os benefícios de prestação continuada. Eles querem, né, a proposta, qual é? Tirar o aumento real do salário mínimo, ou seja, dar um auxílio menor que o salário mínimo, que já é, na minha opinião, inconstitucional, porque está na Constituição que ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo, já é o mínimo, né? Eles querem tirar o ganho real do salário mínimo e querem aumentar para 70 anos, de 65 para 70. Ora, quem passa fome aos 65 vai passar fome aos 70. Né? Não dá para você ficar feliz com uma notícia dessa. E isso vai acontecer. Vai acontecer. Quando mandar um projeto de lei para a Câmara Federal, eles vão aprovar. Porque eles estão pouco se lixando com o pobre. E é esse pobre que foi negligenciado pelo Estado, né? Quem está com 65 anos hoje e 70, que não tem com que sobreviver, porque não conseguiu se aposentar, não conseguiu nada na vida, por causa do Estado que não investiu em educação, não investiu em saúde, não investiu em desenvolvimento. É uma parte do povo brasileiro que o Estado não reconhece. Desde 1808, né, que o Brasil nunca se preocupou em investir em educação, investir no melhoramento da condição de vida das pessoas. Sempre beneficiou as elites. O Brasil é um país governado para as elites. Ah, Antônio, você é muito agressivo. Não, é uma realidade.
Porque eles podiam cortar esses gastos em outras despesas do Estado. Para que 475, 480, 500 bilhões de reais, né? Milhões de reais, desculpa, não é bilhões, para o agronegócio? O agronegócio são altos empresários riquíssimos que não põem um centavo da fortuna deles. O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o BNDES, tem que emprestar dinheiro para o agronegócio. Ah, mas o agronegócio gera receita, divisa em dólar, a gente exporta para a China, e daí? Mas a custo do pobre. Porque o empresário, se ele quer lucro, ele tem lucro, por que ele não impõe o capital dele, mas não impõe um centavo? O Banco do Brasil sempre foi criado por Dom João VI, lá em 1808, 1809, né? Já quebrou, né? Por quê? Porque sempre alimentou as elites, o crédito para as pessoas ricas. Ah, mas você é comunista. Claro, vão me xingar de comunista. O pessoal aí da direita vai dizer, não, não é questão de comunismo, é uma questão de realidade. Né? O BNDES empresta para quem? Para grandes empresas, não é para pequena empresa. Então, para que serve um banco de fomento se é para o desenvolvimento, só empresta para grandes empresas? E o pequeno empreendedor? O pequeno, aquela pessoa que está lá no Simples, se apegando, se lutando para cumprir as metas exigidas pelas exigências absurdas do Simples, né? Esse cumpre a lei. Então, acho que o governo o Lula não deveria acatar. Eu sou o contrário. O Globo sugere que Lula acate. E eu sou do contrário. Eu acho que Lula não deve acatar. E nem deve desvincular o aumento do salário mínimo do benefício. Porque isso significa botar um mínimo de alimento na mesa do brasileiro. Né? Vamos tirar um pouco de quem tem bilhões de reais, né, gente? E dar um pouquinho para o pobre. É uma distribuição de renda. É um programa de distribuição de renda. É um auxílio. Não é uma aposentadoria. As pessoas, tem muitos aqui no Nordeste que eu estou aposentado. Você vai ver, é o LOA. Não é aposentadoria, gente. É um auxílio, é um benefício. Claro que a hora que o governo quiser tirar, ele pode tirar. Se o Lula quiser acabar com o BPC, ele pode, tá? Porque é um benefício, é um auxílio. Eu acho que nele não vai fazer isso. Mas, gente, já que existe, vamos realmente... Agora, dar um benefício a quem precisa. Né? Eu sei que os gastos, né, da Previdência Social, do governo federal, estadual e municipal, já é um problema crônico na economia brasileira. Já preocupa o orçamento. Né? O orçamento do Brasil, as finanças públicas brasileiras estão por um fio para haver uma ruptura, uma quebra, vamos dizer assim, o país dizer, eu estou ingovernável, eu não tenho mais com que pagar recursos, que a dívida pública é muito grande, por causa do orçamento, que é muito engessado. Para vocês terem uma ideia, né, em 1987, o gasto do governo federal com a Previdência Social correspondia a 19, vamos dizer 20% do orçamento. De R$100, né, que o governo tinha de despesa, 20% era da Previdência Social, né? Eram despesas de previdência, pensões, aposentadorias, né? Aposentadoria do trabalhador rural, benefícios, auxílio doença e tal. Hoje, em 2021, né? Esses dados são de 2021, corresponde a 51,8%, 52%. Então, o que isso quer dizer? Uma despesa de R$100 no governo, 52, né, é para pagar a Previdência. Tem algo errado. Aonde está errado? Eu não sei. Sugiro. As prefeituras que descontos dos empregados não repassam a Previdência. A alta sonegação. Grandes empresas sonegam muito. A desoneração da folha de pagamento. Vamos lá, os 17 setores que a economia precisa dar isenção da folha. Aí esses 17 setores, bilhões, acho que são 14 bilhões de reais que não entram para a Previdência. As prefeituras que pagavam 20 agora só vão pagar 8. Quer dizer, a casa da mãe Joana, a Previdência Social, desculpe o termo, é a casa da mãe Joana. Ninguém leva a sério. Agora, esse orçamento já está comprometendo o gasto total do governo.
Para nós termos uma ideia, né, esses dados aqui, eu tenho que dar o crédito, foi no artigo do professor, deixa eu ver o nome dele, dar o nome a ele, que me deu essa pesquisa. Raul Veloso, meu ídolo, posso dizer que eu fui aluno dele, que assisti muitas palestras dele quando eu era estudante em Brasília. Então ele diz o seguinte, né, que os gastos com auxílio-doença e parte da Previdência Social, né, tiveram um aumento de 74,8%. Gente, isso 2022, 2021, 2022, 2023. Não teve tanta doença. Tivemos a pandemia, obviamente, a Covid, mas não dá para chegar a esse ponto. Tem um aumento de 74%, quase 75%. Ou seja, o que está acontecendo? O governo fez olhos fechados, vedou os olhos, botou uma fenda nos olhos para não enxergar a alta corrupção. E só pode ser muita corrupção. Corrupção no INSS, pessoas que não têm auxílio, não estão doentes, mas têm o auxílio, né? Pessoas que o BPC, que é pago para pessoas que não precisam. Aqui em Santa Cruz de Caparibe, nossa senhora, que tem, né? Muita gente riquíssima, mas não declara, porque tem receitas de aluguéis, apartamentos, vilas, né? Recebe 5, 6 mil reais ou mais de aluguel, mas não declaram, porque a pessoa paga, o inquilino não vai declarar imposto de renda, então não declara que pagou de aluguel, não tem como despesa de aluguel. E ele também recebe aluguel, mas não declara, mas aí ganha pouco, vai para o BPC e tem benefício de prestação continuada. Nunca contribuiu, mas é dono de vilas. Isso no Brasil acontece muito. Eu não estou dedurando ninguém, estou entregando ninguém. Não adianta vir a Polícia Federal tentar que eu vá depoimento. Isso aí a Polícia Federal sabe disso. O fisco estadual sabe disso. O fisco municipal sabe disso. A Receita Federal sabe disso. Né? Que tem muita alta sonegação no Brasil. Como acabar? Não sei. Vincular, fazer alguma coisa. Só o CPF não dá para resolver isso. E tem muita corrupção. Tem um aumento de 74%, 75% praticamente, 74,8%, dos benefícios de assistência de auxílio-doença e etc, etc, significa que o INSS não está preparado para atender às necessidades, os seus objetivos, que é conceder, calcular e verificar se realmente aquele benefício está correto. É uma falha do Estado? É falha do Estado. Agora ele está chamando, parece que esse ano ou ano que vem, vai ter concurso para o INSS. Espero que aumente o volume de empregados para o INSS. Antônio, você está querendo aumentar a despesa? Sim. Precisa de contratar funcionários do INSS para ver se segura essa válvula de escape de recursos nacionais. Nossos recursos estão indo para a lata do lixo. Porque você não pode ter um aumento desse, né? Então, realmente, defender o corte de gastos da Previdência atingindo o pobre não é possível. Eu não tenho coragem, porque eu sei o que é necessidade, eu sei o que é a privação, eu sei o que é uma pessoa carente. E você tirar um salário mínimo de uma pessoa, simplesmente porque não, vamos ter que cortar gasto. Não, gente, não é possível. O governo tem folga suficiente em outras receitas, em outras despesas que pode cortar. Por que não corta nas emendas parlamentares de 45, 50 bilhões de reais que vão pagos para o ano que vem? Né? O orçamento secreto, por que não reduz? Mas não, os deputados estão de costas, né? O nosso parlamento, o nosso poder legislativo está de costas para a população. Eles não discutem os problemas nacionais. Eles estão lá discutindo, você vê, daqui até fevereiro não se falará de outra coisa a não ser da eleição, da sucessão do Arthur Lira. Isso não é política, gente. Isso é o deputado parlamentar tem que votar projetos de interesse do povo. Quais as leis que... A reforma tributária, é muito fácil fazer reforma tributária, né? Vai entrar definitiva em 2074, eu não estarei mais aqui na Terra. Minha frustração é não ver essa nova reforma tributária. Agora, foi uma reforma, alterar a Constituição, estão votando as leis complementares no Senado, na Câmara, do maior imposto do mundo. Que reforma é essa? A gente tem que ter feito uma reforma para reduzir o imposto, não aumentar, como eles aumentaram. Por que eles aumentaram a alíquota do imposto, do imposto único lá, né?
para atender benefícios. Isenções, imunidades a igrejas e templos de qualquer natureza, né, para enriquecer pastores. Essa é a realidade. Os pastores riquíssimos, com aviões, com jatos, para cima e para baixo, como empresários da fé, como é o Silas Malafaia, bispo de Macedo, o Valdomiro, né? Vivem às custas do pobre, do dízimo, que eles cobram dízimo. Né? Agora, quando aí o governo toma imunidade para pastores, e aí quer cortar a despesa, corta do pobre. Não. Eu sei que o meu argumento é vago. Eu não fiz um vídeo com base em lei, com base em conhecimento científico. Não, eu estou fazendo como se fosse uma espécie de desabafo, para a gente convencer, né, os deputados, os vereadores, para trabalhar em prol do povo. Né? Os vereadores precisam muito, né, aqui nós temos eleições para vereador esse ano e para prefeitos, eles são fundamentais na organização do Brasil, uma organização da honestidade, da transparência. Prefeituras têm que passar, pagar, recolher os recursos da Previdência dos seus empregados e contratados e repassar para a Previdência. Mas você vê quais são os maiores devedores da Previdência Social? Os 5.570 municípios. É claro que tem empresas privadas que devem bilhões, né? Não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho. A Receita Federal e a própria Previdência sabem quem são os grandes devedores da Previdência Social. Mas os grandes devedores da Previdência Social são o quê? Os prefeitos, que são irresponsáveis. Eles têm como pagar, não pagam porque não acontece nada com eles. Eles não pagam, depois há 240 meses para pagar parcelado. Aí paga uma prestação, atrasa, pronto. Aí no dia quando o governo ameaça não repassar o benefício lá, o fundo dos municípios, receita de fundo de participação dos municípios. Aí se o município está Taquaritinga do Norte, não paga a Previdência, não vai. Aí ele vai lá e paga uma prestação, volta a ter uma certidão negativa ou certidão positiva com um efeito negativo e assim sucessivamente. É assim que funciona o Brasil. Esse país não é o país que eu quero. Eu quero um país honesto, um país tranquilo, mas não tirar do pobre para poder satisfazer as exigências dos banqueiros, para que o superávit, ou pelo menos, não tenha tanto déficit no Brasil. Então, tem que cortar gasto? Eu concordo que tem que cortar gasto, mas não tirando do pobre. Tem outras variáveis, tem outras verbas, muito bem necessário. Fundo eleitoral, 5 bilhões, para quê? Emendas parlamentares, 20 bilhões. Corta dessas emendas parlamentares. Eu quero corte na carne, seus deputados. Corte na carne, senador. Corte a mordomia, corte o cafezinho da Câmara e do Senado, que já tem um superávit na Previdência. Com certeza. As mordomias da Câmara e do Senado, que são muitas, né? Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio correio, né? Que não precisa mais, ninguém usa mais correio, né? O parlamentar não manda mais correspondência para ninguém, agora é tudo pelo Zap, né, senhor deputado? Mas o senhor está lá, o auxílio tem. Então, quanto um deputado ele deve receber 200, 300 mil por mês. O subsídio dele é 39 mil, 40 mil reais, 40 e poucos mil reais. Mas ele deve levar por mês, né? Auxílio gasolina, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio ele deve levar uns 100 e poucos mil por mês. Aí quando é para cortar, não, vamos tirar do pobre, que o pobre que ganha R$ 1.420, vamos cortar, não vamos dar um aumento real no salário mínimo, não, para não beneficiar o pobre que recebe o auxílio de BPC, o benefício de prestação continuada. Não vamos cortar, né? Vamos tirar. Não é justo, né, gente? Tem outras formas de reduzir as despesas do Estado sem ser cortando o benefício para o pobre. Ok, gente? Espero ter... desculpa, é um desabafo, né? Porque eu vejo muita preocupação. A gente tem que defender. Essas pessoas morrem de fome. E tem gente que só tem um salário mínimo para viver. Não tem mais nada. E se tirar, né, aumentar de 60, tem gente que está louco, tá morrendo de fome pedindo, contando a Deus para completar 65 anos. Aí você vai aumentar para 70, então ele vai ficar mais 5 anos passando necessidade. E o benefício já não cumpre, porque um salário mínimo não serve para nada, um salário mínimo não dá para a pessoa se manter. Né? Vamos cair na real, um salário mínimo não dá para ninguém sobreviver. O Brasil é um país de fome, as pessoas passam fome. Elas comem a mesma coisa, só comem cuscuz, ou comem feijão, ou comem macarrão.
Tem substância? Não. Elas estão com a barriga cheia, mas com fome, porque não tem os nutrientes necessários que uma pessoa idosa com 65 anos precisa de ter para ter uma saúde plena, para ter uma saúde perfeita. Então o Brasil é um país injusto, um país que o governo, né, não investe na população, investe na elite, nos ricos, nos poderosos. Por isso que tem tanta gente querendo agora nesse mundo da socialite, né, viver nas mídias sociais para ficar bilionárias, comprar carro de 3, 4, 5 bilhões, aí depois quando é preso, desrespeita a justiça, ninguém quer cumprir, porque eles querem privilégios, né? Porque acostumou-se no Brasil a elite ter privilégios. Então você não vê pobre sendo defendido, só defende o rico. Você vê, fizeram uma passeata no dia 7 de setembro em Brasília pedindo o quê? A imunidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro acha que não comete crime, porque ele pode cometer as irregularidades, mas ele é rico, ele é da elite, ele não pode punir. Mas eu queria que o presidente Bolsonaro, depois de julgado e condenado, com trânsito julgado, tudo conforme a Constituição, fosse preso. Porque os crimes que ele cometeu são necessários, são passíveis de prisão. Eu gostaria de ver o ex-presidente Collor preso, mas cadê que o recurso do STF não julga que é o presidente Collor que está condenado, transitado e julgado, mas não vai preso? Porque tem um recurso lá, até sair o presidente Collor já morreu. Tomara que o presidente Collor viva muito. Mas não estou desejando a morte do ex-presidente Collor, mas eu queria que os ricos fossem presos no Brasil. Mas infelizmente não são. Aos ricos se dá impunidade, aos ricos se dá anistia, mas não dá anistia ao pobre, ao preso que roubou uma galinha, ao preso que roubou uma laranja. Esse não tem anistia. Esse o juiz condena a 30 anos, a 20 anos de cadeia. Agora o rico sempre tem um jeito, uma anistia. Isso é uma hipocrisia, você pensar em um ex-presidente da República, só um hipócrita como Jair Bolsonaro é que pede que se dê anistia para ele, porque essa anistia não é para as pessoas que quebraram o Palácio do Planalto, que quebraram o Palácio da Justiça, a sede do STF e o Congresso Nacional. Essa anistia é somente para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não defende aqueles 1.000 e poucos presos que estão lá no presídio em Brasília, condenados por causa que cometeram crimes. Não tem como, eles cometeram crime. Eu não sabia. Foi porque quis. Eles quebraram, eles fizeram nesse... Eles se filmaram, a prova é deles, foram eles que criaram a prova contra eles. Então não há por que defender, anistiar essas pessoas. Porque amanhã, se tiver uma quebradeira em qualquer município no Brasil, vão dizer, não, também vamos perdoar, vamos destruir todas as estátuas, todas as praças públicas, todos os prédios públicos, vamos destruir, porque depois vem uma anistia. Não pode ter anistia. Então o Brasil é um país dos injustos, um país que só defende a elite. E eu estou aqui defendendo o pobre que recebe o benefício de prestação continuada, o nosso famoso BPC. Não tem que aumentar de 65 para 70 anos, nem desvincular do aumento real do salário mínimo. Isso é injustiça social. Eu espero que o presidente Lula não aceite, não acate essa sugestão. Tem que cortar a despesa? Claro que tem, mas cortar em outros setores, não em cima do pobre, não em cima da farmácia popular. Muito obrigado e até a próxima.